Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Boa, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no programa Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos iniciando mais um programa Semeando a Palavra. Quero pedir a você que vai curtindo. Mas antes de iniciar esse programa, a gente inicia com uma oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu quero pedir a luz do Espírito Santo que ele venha sobre nós, que dai no discernimento, que o Espírito Santo de Deus desça sobre você onde você está e vai abrir o teu coração, para que você possa acolher a tua palavra, para que você possa abrir o coração, para que Jesus possa hoje fazer de você um pescador de homens, assim como fez com Pedro. Que o seu coração hoje seja o barco aonde Jesus quer entrar, aonde Jesus quer subir, aonde Jesus quer transformar a tua vida, a tua família, a tua casa, a tua história, o teu ministério. Então nós pedimos a intercessão. Vou fazer igual. Eu peço para os irmãos estar compartilhando essa live com seus contatos. Eu quero pedir a intercessão da Virgem Maria, que ela passe à frente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Eu vou pegar a palavra. Você que está aí na sua casa, pega a sua Bíblia, a palavra de Deus, o alimento da nossa alma, o alimento da nossa fé, o alimento da nossa caminhada. E a palavra que nós vamos proclamar está em Lucas, capítulo 5, especialmente o versículo 5. Mas para a gente poder entender um pouco o contexto do que está sendo falado, eu vou estar pegando do versículo 1, que vai estar escrito assim. Certo dia, Jesus estava na margem do lago de Genezaré. A multidão se apertava ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avance para águas mais profundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, tentamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se arrebentavam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver isso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É
que o espanto tinha tomado conta de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficavam espantados. Mas Jesus disse a Simão: não tenha medo, de hoje em diante você será pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Se a gente for aprofundar a transformação que aconteceu na vida de Pedro através dessa palavra, a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela transforma a nossa vida. A palavra de Deus, ela transforma, ela pode transformar agora a sua vida. Talvez você seja igual Pedro. Quem era Pedro antes de conhecer Jesus? Né? Como que era Pedro antes de conhecer Jesus? Quem era o Luciano antes de caminhar com Jesus? Quem era você antes de caminhar com Jesus? Qual era a sua identidade? Eu falo para você que depois que eu comecei a minha caminhada com Jesus, eu adquiri uma identidade. Eu tenho uma identidade. Eu sou o Luciano, aquele que fala da palavra de Deus, aquele que prega. E é gostoso a gente ser conhecido assim, um homem de fé, um homem de Deus, do que ser conhecido como um drogado, beberrão, né? Então Jesus, ele quer subir no barco do seu coração hoje. Hoje ele quer que você vá com ele. Jesus está te convidando hoje a ir às águas mais profundas. Jesus está convidando você hoje, meu irmão, minha irmã, a você lançar a rede. Assim como ele falou para Pedro, vá mais à frente e lança a rede. Vamos voltar um pouquinho na história. Vamos voltar um pouquinho ao tempo, né? Então a palavra vai dizer. Então estavam ali os pescadores, certamente eles tinham pescado a noite inteira. Eles tinham saído para pescar porque eles eram pescadores, eles viviam da pesca. Ali naquele lugar não tinha outra profissão a não ser pescar. E Pedro, mais os companheiros, eram pescadores profissionais. Então eles se alimentavam e pagavam suas dívidas da pesca. E certamente naquela noite eles foram pescar. E nada de pegar peixe. Quantas vezes naquela noite eles lançaram a rede? E nada. E a noite foi passando, foi passando, foi passando, e nada de pegar peixe, nada de peixe. E até que vai chegando a madrugada dentro, eles vêm para a margem, né? Desanimado, com certeza, triste, frustrado por não terem pegado nada, certamente preocupados porque daquela pescaria eles iriam saldar algumas contas, com certeza, tinha a família para alimentar, e voltaram também cheios de preocupação. Talvez é o momento que nós estamos vivendo agora também, talvez esse é o momento que você está vivendo, eu também trabalho, eu prego a palavra de Deus, mas tenho que trabalhar. Teve as contas para pagar também, né? Mas confiante em Deus. Confiante em Deus. Ele é a primazia. Ele vem em primeiro lugar. Deus tem que vir em primeiro lugar na minha vida. Deus, meu irmão, minha irmã, ele tem que vir em primeiro lugar na sua vida. Eu não tenho medo do que eu vou falar. Deus, ele tem que vir em primeiro lugar, marido, do que a sua esposa, do que os seus filhos. Esposa, Deus tem que vir em primeiro lugar na sua vida do que o seu marido, seus filhos, do que a sua esposa, seus filhos, do que o seu trabalho. Não adianta. Não adianta você tocar a sua vida se Deus não estiver presente no barco da sua vida. Você viu o evangelho que hoje o nosso Papa falava? Né, daquela tempestade, que Jesus estava no barco, né, com os discípulos, e de repente veio uma tempestade. E Jesus estava lá com eles no barco, lá dormindo. Senhor, não te importas que perecemos? Claro que importa. Eu tenho importância para Deus. Você tem importância para Deus. Pedro tinha importância para Jesus. Aqueles discípulos que estavam ali tinham importância para Jesus. Cada um que está na face dessa terra é importante para Deus. Todos.
Desde Adão e Eva, até aquele que está nascendo agora lá no hospital. É importante para Deus, tem uma importância. Deus tem uma missão para cada um. Deus tem um propósito para cada um. Deus tem um propósito na minha vida. Assim como Deus teve um propósito na vida de Pedro. Assim como Deus tem um propósito na vida do Papa Francisco. Assim como Deus tem um propósito na vida do seu sacerdote e da sua paróquia. Assim como Deus tem um propósito para você, meu irmão, que é um batizado, que é filho de Deus. Qual é o teu propósito? Você já perguntou isso para você mesmo? Você já se perguntou por que você está nesse mundo? Você está aqui só para fazer peso? Não. Deus tem algo para você. Irmão, eu falo uma coisa assim, é muito pouco você levantar de manhã, trabalhar, ir para o trabalho, voltar para casa, descansar, no outro dia levantar, trabalhar de novo. É muito pouco. É muito pouco. Deus não fez uma obra tão linda, maravilhosa, igual você, para isso. Ele fez você para muito mais. E você que está falando que você não é capaz de nada, você é capaz sim. Você está falando que você veio para este mundo e você não tem sabedoria para nada, você tem sabedoria sim. Se você não estivesse aqui, você não estaria no coração de Deus. Você veio do coração de Deus e Deus você mudou para algo aqui sim. E eu falo uma coisa para você, meu irmão, que está com esse pensamento de derrotado, esse pensamento de que não vale nada, de que nada vai dar certo na sua vida. Se lá na sua casa ninguém te dá valor mais, se lá no seu trabalho ninguém te dá valor mais, Deus te valoriza. Deus te valoriza. Então busque a Deus, porque Ele vai mostrar um caminho para você. Ele vai mostrar para você por que Ele te fez, por que Ele te chamou. Então, voltando um pouquinho aqui para a palavra, o Espírito Santo é tremendo, o Espírito Santo vai mostrando as coisas. Então, certamente, esses discípulos eles estavam pescando e chegando à margem, lá estava Jesus, cercado por uma multidão. Aí Jesus, ele vem, tinha 2 barcas, a palavra fala que tinha 2 barcas encostadas, e uma dessas barcas era de Pedro. Uma dessas barcas era de Pedro. E Jesus, ele vai diretamente na barca de Pedro. Jesus, ele vai em direção a Pedro. E eu falo para você, meu irmão, essa noite que Jesus, ele está vindo agora em sua direção. Jesus, ele está vindo agora na sua barca, ele escolheu você. Faz de conta que o teu celular que está ouvindo esse programa é a tua barca. Faz de conta que esse computador, que talvez você possa estar assistindo esse programa, é a sua barca. Faz de conta que a sua casa, onde está entrando a palavra de Deus agora, é a sua barca. Tá entendendo? Jesus está vindo em sua direção hoje, agora, e Ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar o rumo da sua história. Ele quer levantar você dessa depressão, dessa tristeza, desse desânimo. Assim como Ele levantou com Pedro, assim como Ele tirou aqueles discípulos da tristeza, da frustração daquela noite. Quantas frustrações você já passou na sua vida? Quantas tristezas você já passou na sua vida? Assim como aqueles discípulos, eles pescaram a noite inteira. Jogava a rede, retirava a rede, nada. Jogava a rede de novo e nada. E quantas vezes a nossa vida não é assim? Quantos planos que você fez que não deu certo? Quantos planos que eu, Luciano, fez que não deu certo? Quantas vezes, quantas portas de emprego se fecharam para você? Quantas vezes você passou por emprego e nenhum até agora você não deu certo em nenhum emprego? Quantas vezes as portas se fecharam para você? Não foi diferente, aconteceu com os discípulos. Quantas vezes eles lançaram a rede e não pegava peixe? Aí Jesus, ele vai em direção a Pedro. Por que Jesus vai em direção a Pedro? Porque ele tinha um propósito para Pedro. Ele tinha um propósito. Ele conhecia Pedro. Ele sabia quem era Pedro. Assim como ele conhece a mim. Assim como ele conhece você. Ele tem um propósito hoje na sua vida. Então ele tinha um propósito. E ele pede para Pedro, né, afasta a mão um pouco. Aí ele sobe naquela barca, ele pede permissão para Pedro para subir na barca. Pedro permite. Pedro empresta a barca para Jesus. E Jesus sobe nessa barca e afasta um pouco e começa a pregar aquela multidão. Porque vai falar o quê? A palavra vai falar: a multidão apertava ao seu redor.
A multidão apertava ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. É preciso ouvir a palavra de Deus. Irmão, você tem ouvido a palavra de Deus? Irmão, você tem lido isso daqui, ó? Você tem lido isso daqui? A palavra de Deus? Olha a oportunidade que o mundo está te dando. Essa parada, essa quarentena, de você ler a palavra de Deus, que pode fazer toda a diferença na sua vida. Eu falo uma coisa para você. O cristão, aquele que tem Deus no coração, o mundo pode estar desmoronando, mas ele está em paz. Ele está em paz. Porque quando Jesus ele apareceu no meio daqueles discípulos, o que ele falou? A paz esteja convosco. As portas estavam fechadas, a paz esteja convosco. Por quê? Por que a paz? Porque para mim resolver os meus problemas, primeiro eu tenho que ter paz. Para mim resolver as minhas situações, primeiro eu tenho que ter paz. Se eu não tiver paz no meu coração, eu não consigo resolver os meus problemas. Primeiro eu tenho que estar bem comigo mesmo. O meu interior tem que estar em paz. Então, Jesus ele está ali pregando a palavra, falando a palavra de Deus. Ele está anunciando o evangelho, a boa nova. Evangelho significa boa nova, boa notícia. E ele acaba de falar a palavra de Deus, ele acaba de pregar, vamos falar assim, para aquela multidão. Aí, novamente, ele olha para Pedro e fala, Pedro, vou falar um pouco minhas palavras. Ele fala, Pedro, vai um pouco mais à frente, vamos lançar a rede. Aí Pedro dá aquela olhada para Jesus, né? Tipo assim, mas, mestre, eu pesquei a noite inteira, eu sou profissional, eu sei, eu sou pescador, eu sou um profissional. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu pesquei a noite inteira, mas não peguei nada. Né? Certamente Pedro pensou assim, né? Ele não falou, mas ele pensou. Né? Vamos imaginar assim? Quem é esse homem? O que ele entende de pesca? Ele pode falar bem, pregar bem, falar bem de Deus, mas quem entende de pesca? É aquela coisa, né? Cada um no seu quadrado, né? Mas Deus é Deus, Deus sabe todas as coisas. Mas Pedro, ele olha para Jesus, certamente ele pensou dessa forma, mas aí que vem a palavra, né? Mas, vai falar, eu vou ler na Bíblia, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Isso é obediência. Isso é obediência. Pedro, ele poderia ali desobedecer Jesus? Poderia. Ele poderia falar assim para Jesus assim, não vou lançar não, tô cansado, eu vou dormir, eu vou para minha casa, vou para minha família, eu não vou lançar a rede não, quem é você para falar de pesca para mim? Mas Pedro, ele diz, mestre, em atenção à sua palavra, eu vou lançar. Por isso que é o tema dessa palavra hoje, desse programa hoje. Em obediência à tua palavra. Eu te faço uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Você tem sido obediente à palavra de Deus? Você tem escutado a palavra de Deus? Você tem acreditado na palavra de Deus? Você acredita na Bíblia? Você acredita na palavra de Deus? Será que você acredita mesmo? Eu vou ser um pouquinho mais radical. Você acredita na oração que você faz? Você acredita no Pai Nosso que você reza? Você acredita na Ave Maria que você reza? Você acredita nessa sua oração pessoal que você faz? Senhor meu Deus, eu te louvo, eu te bendigo, toda a honra e glória sejam dadas a ti. Você acredita nisso? Porque é você que tem que acreditar na sua oração, não é eu que tenho que acreditar, é você que tem que acreditar. Eu acredito na minha oração. Eu acredito no Pai Nosso que eu rezo. Eu acredito na Ave Maria que eu rezo. Eu acredito no Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Eu acredito nessa oração. E ele vem. E ele vem. O Espírito Santo, ele vem. Então, ele obedece uma ordem de Jesus. Ele obedece uma ordem de Jesus. E eles vão para o mesmo lugar aonde eles estavam a noite toda. Eu ainda não vou falar ainda da pesca. Às vezes, irmãos, Deus nos desafia. Às vezes, Deus quer provar a nossa fé. Talvez, irmão, você está passando por uma tribulação tão terrível
Mas talvez você está tão preocupado porque você ainda não parou para ouvir Deus. Porque as pessoas que estavam aqui na margem queriam ouvir a palavra de Deus. Talvez você ainda não está nem no barco. Talvez você está lá na margem. Talvez ainda você faz parte daquele povo que está na margem. Pedro já não estava mais na margem. Pedro já estava no barco. Porque Pedro era um pescador. E ele vai um pouco mais adiante, ele vai para águas profundas. E o Senhor hoje ele te chama a mergulhar, a andar, a ir para águas profundas. Depois eu vou explicar o que é essas águas profundas. Então eles voltaram. Jesus fala, avanta um pouco, vai mais para o largo e lança a rede. Então eles voltam pelo mesmo lugar, para o mesmo lugar que eles estavam a noite toda. Quando eu falei assim que Deus muitas vezes, ele quer provar a tua fé, ele desafia. Por que eles voltaram para o mesmo lugar? Às vezes, meus irmãos, Deus vai fazer você voltar no mesmo lugar da sua queda. Deus vai fazer você voltar no mesmo lugar das suas frustrações. Deus vai fazer você voltar lá atrás, aonde você caiu. Por quê? Lá onde você era humilhado. Lá onde você era envergonhado. Por quê? Porque Ele quer te levantar daquela frustração. Ele quer te levantar daquela vergonha que você passou. Ele quer te levantar daquela humilhação que você passou. Muitas vezes Ele vai fazer isso. Talvez é preciso você voltar lá atrás. Lá na queda. Irmãos, eu não tenho medo do que eu estou falando. Eu tenho atendido pessoas que sofreu uma ofensa há 20 anos, 15 anos atrás. E a pessoa, ela está lá atrás naquela ofensa ainda. 15 anos se passaram. 20 anos se passaram. E essa pessoa, ela está presa, ela está lá atrás ainda. Ela está lamentando aquela ofensa lá ainda de 15 anos atrás. O que aconteceu? A vida dela não foi, não passou, não progrediu. É aquela parte que os discípulos estavam no mar e não pegava nada. Talvez você está passando por isso. Você vive se lamentando, você vive reclamando. Nada tá bom. Nada tá bom. Mas hoje você almoçou, você jantou, você tomou seu café da manhã, seu café da tarde, você trabalhou. E talvez você está aí dentro da sua casa reclamando. E eu vou falar uma coisa para você, tem muitos irmãos que hoje não almoçou, não jantou, não tomou café da manhã, não tomou café da tarde. E tenho certeza que se nós encostarmos do lado dele agora, ele vai dar tanta sabedoria pra gente. Nós que estamos de barriguinha cheia, vamos falar assim. Eu acabei de tomar um café agora há pouco, por isso que eu estou falando isso. Então do que você está reclamando? Agradeça. Agradeça. Por isso que eu falo, talvez você está passando por uma tribulação terrível. Você tem tudo na mão, você tem tudo para ser feliz e não é. Você tem um teto para morar e vive reclamando. Está trabalhando e está reclamando. Talvez você mesmo. Você é aquelas pessoas que ainda está lá naquela margem. Eu falo que Jesus hoje está querendo que você saia da margem. Saia da margem, para de andar na margem. Venha para o mar, venha para o barco. Ou convida Jesus para entrar no seu barco. Como que está seu barco? Está quase afundando? Chama ele. Jesus, Senhor, entra no barco da minha vida. Entra na minha situação, Jesus. Qual é a situação que você está passando? Chama ele, convida. Jesus, entra na minha situação. Entra na minha vida, Jesus. Olha o que eu estou vivendo. Olha o que eu estou passando. E ele vai pedir para você lançar a rede. Só que aí você tem que ser obediente. Aí você tem que lançar a rede. Você tem que lançar a rede. Aí aqueles discípulos, Pedro, né? Lançou a rede. Aí vem a grande alegria. Vamos falar assim. Pedro puxa aquela rede começa a pesar. E ele não consegue mais puxar sozinho, ele pede ajuda. E os outros discípulos vêm, começam a ajudar a puxar aquela rede. O barco começa a inclinar do lado. Parece que vai afundar, de tão pesado que está. E ali vem grande quantidade de peixe.
a ponto de que os discípulos têm que chamar os outros companheiros que estão encostados à margem para vir ajudar, porque era muito peixe. Era muito peixe. É isso que Deus quer dar para você. Portas que estão fechadas na sua vida vão se abrir. Você que está na depressão, a depressão está partindo em retirada da sua casa, da sua vida agora. Você que sofreu uma frustração muito grande, essa frustração está indo embora agora. Você que estava desanimado, o ânimo está vindo agora na sua casa, na sua vida. Você que estava triste, a alegria, ela está vindo agora. Você que já nem sorria mais. Você que está sentado, eu vejo você sentado numa guia, e você diz assim, para mim tanto faz esse mundo que está, as coisas que está acontecendo. Eu falo para você que está sentado nessa guia, Jesus está aí do seu lado agora. E você está tão desanimado, tão... E Jesus está com a mão no teu ombro. O mesmo olhar que Jesus teve com Pedro, ele está tendo com você agora. Eu estou falando desse homem que está sentado aí na guia, mas estou falando com você também que está sentado aí no sofá da sua casa, na cadeira aí na sua cozinha, na varanda, aí no sofá da sala, lá no carro. Jesus está com a mão no teu ombro e está chamando você. Ele está pedindo para você, deixa eu entrar no barco da sua vida. Abra o seu coração, deixa eu entrar aí. Assim como Jesus, ele veio na direção de Pedro. Ele olhou para o barco de Pedro, ele foi para o barco de Pedro, ele subiu, ele pediu permissão para subir no barco de Pedro. Ele está pedindo permissão para você, deixa eu entrar no teu coração. Deixa eu entrar na sua vida, deixa eu transformar a sua vida. Deixa eu transformar a sua história. Deixa. Você tem tudo, filho, filha, mas você não tem a minha ainda. Olha o que o Senhor fala. Você tem tudo. Mas você só não tem uma coisa. A mim. É interessante que, se a gente pegar Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, vai dizer assim: Já estou chegando e batendo a porta. Quem ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa e janto com ele, e ele comigo. Olha, já estou chegando e batendo a porta é o teu coração. E é só você que abre essa porta. Jesus, ele não entra na sua vida se você não pedir, se você não dá permissão para ele. Jesus, ele não transforma a sua vida se você não dá permissão para ele. Então você precisa pedir, você precisa ser humilde. Vem, Senhor. Entra na minha vida. Vem, Senhor. Que o meu coração seja o barco que Pedro cedeu para você subir. Hoje, Senhor, eu cedo o meu coração. Aconteça o que acontecer, haja o que houver. Mas hoje eu te dou o meu coração. Hoje eu abro a porta do meu coração para que tu possas entrar, para que tu possas fazer a diferença na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Porque eu quero ser igual Pedro, aquele homem que se redimiu. Então, depois daquela pesca, daquela quantidade de peixe, Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus, e Pedro, naquele momento, ele fica assustado, envergonhado. O que será que passou na cabeça de Pedro naquele momento, né? Acho que Pedro pensou assim: quem é esse homem? Gente, quem é esse homem? Eu sou um profissional da pesca. E você é profissional do quê? Fala para mim. Qual é a faculdade que você fez e você não conseguiu exercer? Eu profetizo em nome de Jesus que você vai exercer a faculdade que você está fazendo. E tem muitos que não exercem aquilo que estudou. E você, a partir de hoje, você vai voltar e você vai exercer aquilo que você estudou. Porque hoje o Senhor está mandando você lançar a rede. Lança a rede na profissão que você estudou. E a porta vai abrir para você.
A graça está chegando hoje na sua casa. Não tenha medo. Não tenha medo. Confia. Acredita. Acredita. Porque ele fala, eis que estou à porta e bato. Se deixar entrar, eu entrarei e cearei contigo e ele comigo. Deixa ele entrar. Deixe Jesus falar no seu coração. Aí, pegando um pouco a palavra, Pedro ali olhando para Jesus, aquela pesca maravilhosa, e aquele homem diante dele, ele confuso, e ele fala, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Jesus, em nenhum momento ele perguntou para Pedro o que ele tinha feito de errado, como que está a sua vida. Em nenhum momento ele pediu a ficha, vamos falar assim, de Pedro. Deixa eu ver como é que você está. Deixa eu ver como é que está a sua vida, para você me seguir. Não, ele não perguntou. Ele não perguntou. Ele nunca... Jesus, ele não pergunta para você a sua vida, para você seguir ele. Ele só fala assim, ó, deixa eu entrar no seu coração e siga-me. Ele não impõe condições. Jesus não impõe condições para você seguir ele. Ele apenas quer que você o segue. Ele quer apenas que você o aceite. Então ele não impõe condições para você seguir. Por que que a gente impõe condições para seguir Jesus? Ele não impõe condições para você seguir. Muitas vezes somos nós que impomos condições. Ah, porque não dá tempo. Ah, porque não dá. Ah, porque hoje eu estou cansado. Ah, porque a igreja é longe. Ah, porque o padre é chato. Ah, porque lá tem um fulano, eu não vou com a cara daquele fulano. Ah, porque aquele cara do cântico lá, pelo amor de Deus. Olha quantos empecilhos. Olha quantas barreiras. Então, você que coloca esses empecilhos, é você que está na margem. Tá entendendo? Essa palavra hoje, ela vem mostrar várias coisas. Ela vem mostrar o povo que está na margem. Ela vem falar dos discípulos que estavam cansados do trabalho. Certamente eles estavam desanimados. Quando eles voltaram para casa e não pescaram nada, não conseguiram pegar nada, eles voltaram desanimados, tristes, com sentimentos de derrota, de desistência. E você, muitas vezes, nós, uma coisinha que não dá certo, a gente quer desistir. Eu sempre falei uma coisa. A coisa mais fácil de se resolver uma situação é desistir. Lutar é difícil. Quer resolver? Desista. Pronto, resolveu. Mas e a luta? É na luta que eu cresço. É na perseverança que eu cresço. É nas derrotas que eu cresço. E é nas vitórias que eu glorifico a Deus. Esses dias, um tempo desse, eu estava em adoração diante do Santíssimo. Estava ali em silêncio. E quando eu abri minha boca, eu comecei a agradecer ao Senhor pelas derrotas que eu tive na vida. Olha que coisa. Quando eu abri minha boca para adorar o Senhor, para falar palavras de amor, de adoração, Senhor, eu te amo, eu te louvo, eu te bendigo. Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Eu comecei, Senhor, obrigado pelas derrotas que eu tive na vida. Obrigado pelas coisas erradas da minha vida. Obrigado, Senhor, pelas coisas que não deram certos na minha vida. Obrigado, Senhor, por aquelas pessoas erradas que o Senhor colocou na minha vida. Obrigado. Por quê? Porque foi através dessas derrotas que eu conheci Jesus. Foi através dessas coisas erradas que eu busquei Jesus. E o Senhor fala para você assim hoje, ó, chega. Chega. Chega de andar errado. Chega de andar com pessoas erradas. Vem andar comigo. Chega de andar por caminhos errados. Vem andar no meu caminho. Você tem andado com muitas pessoas erradas. Você tem ouvido conselhos de muitas pessoas erradas. Você tem obedecido pessoas erradas. Faça igual Pedro. Em obediência à tua palavra, Senhor, eu vou lançar. Irmão, pensa bem nisso. Aonde é que você precisa lançar a rede? O que te falta para seguir a Deus? O que te falta para ser uma pessoa abençoada? O que te falta? Aonde é que precisa ser lançado a rede? O Senhor está falando.
Talvez você precise lançar a rede nessa depressão, nessa tristeza. Seu casamento que está fracassando. O medo que você está de perder o emprego. O medo que está acontecendo aí no mundo desse coronavírus. Não temas. Irmãos, hoje eu conversava com muitas pessoas, com algumas pessoas, e eu falava assim, eu vou usar aqui uma comparação. Como que vai ganhar uma guerra se não morrer soldados? Estou falando de mim. Se eu tiver de morrer para a cura desse remédio para o coronavírus, que morra. Se precisar de eu morrer, se esse vírus me pegar, mas que não, para fortalecer os meus filhos, que eu morra, não tem problema. Não tem problema, desde que seja da vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus. É isso que você tem que acordar todo dia de manhã, olhar para a situação e falar assim, Senhor, olha para o céu e diz, Senhor, seja feita hoje a tua vontade na minha vida. Olha para o céu e diz isso. Seja feita hoje, Senhor, a tua vontade. Aí Pedro, vou pegar a palavra. Aí Pedro estava ali olhando para Jesus. E vou continuar aqui. E diz assim, então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver isso, Simão Pedro atirou aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. É que o espanto tinha tomado conta de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Mas Jesus disse a Simão, não tenha medo. De hoje em diante, você será pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Olha o que aconteceu. Olha o que Jesus fez na vida desse homem. Talvez esse homem viveu a vida toda dele ali na beira do mar. Certamente o pai de Pedro, Jonas, era pescador. André, irmão de Pedro, era pescador. Então Pedro, certamente ele viveu ali toda a vida dele, só sabia fazer aquilo. Não sabia fazer outra coisa. E Jesus olha para ele e diz, a partir de hoje, você vai ser pescador de homens. Quero voltar um pouquinho atrás. Jesus diz o quê? Não tenha medo. Essa palavra é para mim e para você. Irmão, não importa a tribulação que você está vivendo, não importa a situação que você está vivendo, não tenha medo, não sou eu que estou falando. É aqui, ó. É a palavra de Deus. Fala para você. Não tenha medo. Por que a gente tem medo? Hoje o Papa falava desse evangelho de Jesus na barca. Né? Jesus falava assim, que fé que você tem, que fé pequena é essa? Homens de pouca fé. É isso que o Senhor fala. Então Jesus ele veio na vida daquele homem, pediu permissão para subir no barco, subiu. Porque Pedro foi obediente. O que é obediência? O que significa obediência? Obediência é o que define a ação de quem obedece, de quem é dócil ou submisso. Uma pessoa que segue ou cede às vontades ou ordens de alguém. Essa expressão é utilizada para qualificar a condição de quem está disposto a obedecer. Você está disposto a obedecer? Você está disposto a obedecer? Deus quer fazer a graça na sua vida. Deus quer derramar graça na sua vida. Deus quer transformar a sua vida. Só que é preciso obedecê-lo. Mas você está disposto? Primeiro eu tenho que estar disposto a obedecer. Porque ninguém quer receber ordem. Pessoas gostam de dar ordem, mas de obedecer a ordem é difícil. Então,
Eu tenho que estar numa condição de que eu estou disposto a obedecer. Então Jesus, nessa cena, né, olhando propriamente assim, a profundidade dessa cena, Jesus começa, ele chama os seus primeiros discípulos, mostrando-lhes qual é a missão reservada para eles. Então hoje, com certeza, o Senhor está chamando você. Você é um discípulo. Ele tem uma missão reservada para você. Assim como ele tinha uma missão reservada para Pedro. Fazer que os homens participem da libertação, que vem trazida por Jesus, que só pode ser realizado no segmento dele, mediante a união com ele e sua missão. Tem que ser unido a Jesus. E o convívio, né, no segmento de Jesus, ele é exigente. Aonde é? Qual foi a parte mais difícil? Não sei, mas o que foi assim exigido? Deixar tudo. Você está disposto a deixar tudo para seguir Jesus? Às vezes, eu vejo muitas pessoas falar assim: nossa, eu queria ser igual a você. Eu queria ser um homem de oração igual a você. Ah, é? Você quer ser mesmo? Eu falo uma coisa para você, meu irmão. Toma cuidado aquilo que você pede para Deus, tá? Toma cuidado. Porque Ele vai te dar. E na hora que Ele te dá, você vai ter que cumprir aquilo que você pediu. Ah, eu quero ser uma pessoa de oração. Na hora que começar a bater no portão da sua casa, de domingo, de sábado, de noite, eu quero ver se você vai ter disponibilidade para atender essas pessoas. Então, por isso eu falo, cuidado. Então, eu te pergunto, o convívio ao segmento é exigente. Seguir Jesus exige uma exigência. Ali, Jesus chama Pedro para seguir porque você vai ser pescador de homens. Mas tinha uma condição. Qual é a condição? Você vai ter que deixar tudo. E deixou tudo. A palavra vai falar aqui no finalzinho. Faço questão de ler. Não tenha medo. De hoje em diante você será pescador de homens. Então levaram a barca para a margem e deixaram tudo. E seguiram a Jesus. Irmão, eu quero te falar uma coisa. Faz 13 anos que eu estou nessa caminhada. Não sei nada ainda. Eu vou falar uma coisa para você. Se Deus planejou a partir de mim escrever um livro da minha vida, seguindo Jesus, a partir do momento que eu decidi seguir, porque é decisão, seguir Jesus é uma decisão, tá? Pedro decidiu, Pedro teve que decidir. Ou ele continua naquela vidinha de pescador, né? Aquela vidinha monótona, aquela vidinha difícil, ou ele seguia. Então ele teve que decidir. Você hoje, com certeza, está sendo chamado a decidir. Talvez o Senhor esteja chamando você a uma decisão. O que você precisa decidir? Então, Pedro, eu estava falando um pouquinho de mim. Quando eu decidi seguir a Jesus, fácil? Não foi fácil. No começo foi difícil. Porque vem as cobranças, tem os amigos que não te entendem. Quantas vezes me ligavam em casa: você vai continuar nessa vidinha? Você vai continuar nisso? Mas aquilo estava me fazendo bem, estava me transformando, estava mudando a minha vida. Aí eu olhava assim, sabe? Muitas vezes deu vontade de desistir. Os discípulos certamente deram vontade de desistir. Quando eles voltaram daquela pesca, a noite inteira não pegou nada, voltando para a margem sem nada, com certeza eles voltaram e falaram assim: eu vou mudar de emprego, eu vou procurar outro ramo, vou procurar outro meio, isso aqui não dá mais. Então eu falo para você, talvez você está cansado até do seu emprego, não mude, espere, reze, consagra o teu emprego à Virgem Maria, coloca o teu emprego nas mãos de Jesus Cristo, chama Jesus para o teu emprego, chama Jesus para a sua vida, mas não desista. Se Ele te deu, não desista. Não desista. Ainda mais quando é Ele que deu ainda. Aí o demônio vai fazer de tudo para você desistir. Eu digo isso de experiência própria. O trabalho que eu tenho hoje foi o Senhor que me deu. Muitas vezes eu sou tentado a desistir. Muitas vezes eu sou tentado a desistir. Às vezes me vem o desânimo e eu falo: não. Eu sirvo um Deus que cria do nada. Eu sirvo um Deus
Aonde eu estou, Ele está comigo. Eu vou para o trabalho, Ele vai comigo. Eu venho para casa, Ele vem comigo. Eu vou para o banheiro, Ele vai comigo. Eu vou tomar banho, Ele vai comigo. Eu vou dormir, Ele vem comigo. Eu acordo de manhã, Ele está comigo. Esse é o Deus que eu estou apresentando para você. O meu Deus não é aquele que está lá dentro da igreja, que está comigo. Embora Ele está lá, tia, mas Ele está aqui comigo. Eu converso com Ele. Eu falo com Ele. Eu tenho diálogo com Ele. Isso que eu estou falando para você agora, irmãos, é uma experiência. É preciso fazer experiência com Deus. É preciso dialogar com Deus. É preciso abrir o coração. Então, nesses 13 anos de caminhada, muitas vezes, deu vontade de desistir, sim. Eu olhava assim, nossa, o que eu estou perdendo? Olha os meus amigos se afastando. Mas eu falo uma coisa para você, Deus foi preenchendo tudo. Deus preencheu todo aquele vazio. Onde os amigos foram se afastando, Deus foi preenchendo com seu amor, foi preenchendo com a sua obra, foi preenchendo com os seus ensinamentos. E eu falo uma coisa para você, minha irmã. Se Deus me der 100 anos de vida, eu quero viver 100 anos pregando a palavra de Deus e aprendendo, não sabendo, aprendendo. Porque a gente só aprende. Porque tem uma frase que eu falo assim, na vida, a gente nem ganha e nem perde. A gente só aprende. Só aprende. Então, eu falava, se a minha vida para com Deus é escrever um livro, e eu falo para você que nesses 13 anos de caminhada, eu ainda não escrevi nem a primeira frase ainda. Eu sou o ponto. Eu estou lá no parágrafo ainda. O que eu quero dizer com isso? O quanto Deus transformou a minha vida. Se você vier aqui na minha casa e falar, nossa, ele deve morar num palácio, né? Ele deve morar, né, numa coisa assim. Não. Minha casa é simples. Não está caro. Mas eu sou feliz. Coloco a minha cabeça no travesseiro e dormo. Tenho dívida? Tenho dívida. Tem muita coisa para fazer ainda? Tenho muita coisa para fazer ainda. Mas eu tenho paz. Eu tenho paz. Porque eu tenho Deus comigo. É isso. O mesmo Jesus que subiu na barca de Pedro e que olhou para Pedro e falou assim, a partir de hoje, vou fazer de você um pescador de homens. É o mesmo Jesus que eu estou falando para você. É o mesmo que transformou e está transformando a minha vida. Então é capaz. Só que é preciso deixar algumas coisas. Talvez você precise deixar um pouco do conforto. Talvez você precisa deixar algumas coisas que é difícil de você largar. Eu falo uma coisa para você, meu irmão. Venha por isso. Venha por isso. Venha agora. Saia um pouco do palácio. Venha para a manjedoura. É ali na manjedoura que você vai conhecer Jesus. É ali. É ali que ele está. É no simples que ele está. Por que eu estou falando na manjedoura e no simples? Quem era Pedro? Um homem simples. Um homem do campo. Um homem que certamente não tinha estudo. Mas Jesus escolheu ele. Jesus escolheu ele para ser o chefe da igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E olha que coisa, providencialmente falando, né? Olha que coisa linda que aconteceu hoje. O nosso Papa Francisco abençoando Roma e abençoando o mundo. E eu falando aqui de Pedro, chefe da igreja. Papa Francisco, sucessor de Pedro. Olha como é que Deus providencia tudo. Que lindo isso. Que maravilha. Eu sou uma pessoa assim que eu não paro. Eu tenho saído muito a pregar, a fazer entendimentos. Deus é tão maravilhoso, que nesse tempo aí parado, né? Eu estranho um pouco. Mas Deus tocou no meu irmão Anderson, deve estar assistindo o programa, e ele me convidou a fazer esse terço na parte da tarde. Está sendo uma bênção na minha vida, isso daí. Ou seja, eu não precisei sair, não dá para mim sair, porque não está podendo sair, mas estou levando a palavra de Deus através da internet, através da rede social. Então isso preenche o meu coração, não dá tempo de ficar preocupado com essas coisas. É encher-se de Deus. Eu falo uma coisa para você, para de ficar em noticiários.
Tem muitas notícias aí que dá medo. Busque Deus, coloca lá no YouTube, vai ver pregação, vai ouvir a palavra de Deus, vai ler o Evangelho, vai ver a liturgia diária. O que está falando hoje? Nossa, qual é o Evangelho de hoje? O que o Senhor está falando hoje? Está tão fácil hoje, meus irmãos. Hoje está tão fácil. Então, Jesus olha para Pedro e transforma a vida de Pedro. E ele fala: vai para águas profundas. É preciso ir para águas profundas. O que é as águas profundas que Jesus fala para Pedro ir, para mim ir, para você ir? Saia desse desânimo, saia dessa tristeza, saia dessa miséria, saia dessa vidinha. Vá para águas profundas. Vá para águas tranquilas. Vai para águas de santidade. Vai para águas do Espírito. Vai para a prosperidade. É isso que o Senhor está te chamando. Se mexe. A nossa vida, meu irmão, só começa a ter um sentido, só começa a mudar quando eu começo a se mexer. Ficar parado, nada vai acontecer. Então se mexe. Eu tenho certeza que muitos estão tomando posse dessa palavra. Eu vejo Jesus subindo na barca de muitas pessoas. Eu vejo, eu não tenho medo do que eu estou falando, eu falo isso pela minha fé. Eu vejo Jesus, ele está pisando agora no primeiro degrau do barco. Ele está colocando o pé agora no segundo degrau. Ele está colocando o outro pé agora no terceiro degrau. E ele entrou no barco da sua vida. Ele olha para você e ele te dá um sorriso, porque você aceitou ele. Eu falo uma coisa para você. Você que estendeu a mão para Jesus e permitiu que ele entrasse nesse barco agora, você vai ver a transformação que vai ser na sua vida. Talvez os seus bens materiais não vai transformar nada, tá? Não fica pensando em dinheiro, não fica pensando em palácio, não fica pensando em carro zero. Não, não é isso. Isso aí vai ficar tudo. Isso aí fica tudo. É em você. É o teu coração. É a sua forma de pensar, a sua forma de ver as coisas. A sua forma de agir. É o amor de Deus que brota no seu coração. E quando você deixar esse amor de Deus brotar no seu coração, tudo aquilo que está ao redor de você será transformado. Que muitas vezes não é as pessoas que precisam ser transformadas. Muitas vezes não são as coisas que estão ao meu redor que precisam ser transformadas. Sou eu. Sou eu. É um amor que me transforma, que me cuida, que me cura, que me liberta. Muitas vezes é isso. Então, essas águas profundas que Jesus fala, que quer te levar. Então ele foi naquela direção de Pedro, e Pedro aceitou. Pedro falou: vem, Senhor, em obediência à tua palavra, eu vou lançar essa rede. Que linda essa palavra, meus irmãos. Que você deixe essa palavra cair no teu coração. Estamos terminando mais uma semana de muita preocupação, mas não deixe que o seu sábado seja igual a sexta-feira. Que o seu sábado seja diferente. Em meio à pandemia, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, mas faça do seu sábado, o dia de amanhã, totalmente diferente. Porque Jesus, ele está no barco. Ele está no barco da sua vida. Então hoje o Senhor falava com várias pessoas. Pessoas que estavam à margem daquele lago, que não era um mar, era um lago, né? Pessoas que estavam ali olhando aqueles pescadores que estavam na lida, que voltaram frustrados. Mas o foco do Senhor ali, de Jesus, era Pedro. E hoje o foco de Jesus é você. Ele quer transformar. Ele quer fazer de você um grande homem, uma grande mulher. Uma grande mulher de oração. Toma posse disso. Você que está pedindo os dons do Espírito Santo, peça. Peça e ele vai te dar.
O Senhor está colocando no meu coração de uma pessoa que quer cuidar de pessoas. Você falou que quer cuidar de pessoas, em especial de jovens. Então toma posse, porque o Senhor está precisando de você na obra, assim, tá? Você disse que quer cuidar de jovens. Esses jovens que não têm nenhum futuro. Esses jovens que estão aí na rua, esses jovens que estão drogados. Eu não sei de que forma, mas ele vai abrir porta, ele vai te ajudar. Ele vai usar muito você. Então toma posse. Eu estou falando com uma mulher também. Deus está colocando no meu coração uma mulher que está desanimada da caminhada. Você já foi muito fervorosa na oração. Você já serviu muito a Deus. E hoje você está meio que desanimada. Mas o Senhor fala para você voltar. Porque Ele vai fazer de você pescadora de homens. O Senhor está falando para mim um homem também que está no vício do álcool. E você olhou para trás. Você está ouvindo esse programa. Você está assim, ó, meio que espantado. Porque você está com a garrafa, você está com esse álcool na mão. E é com você que Jesus está falando. Ele fala para você tomar uma decisão, assim como Pedro tomou a decisão de deixar tudo. Deixa essa garrafa aí no chão e segue Jesus. O Senhor vai falar para você, é você mesmo. Você que está no vício do álcool. Ele fala, não tenha medo. Levanta, que eu vou fazer de você pescador de homens. Você vai resgatar muitos na mesma situação em que você está. Você ouviu o que o Senhor falou para você? Você vai resgatar muitos na mesma situação que você está. O Senhor mostra para mim também uma mulher que está grávida. Você está de 4 meses de gestação e o seu filho masculino, é um homem. Ele é um consagrado, tá? Ele vai ser um sacerdote. A palavra dessa mãe que vem é Eliana. O nome dessa mãe que vem no meu coração chama Eliana. Você está grávida de 4 meses. Ele mostra até a cor. Você é branquinha, da cor branca. Você está sentada na beira da cama, passando a mão na barriga. E o seu é um filho homem, ele vai ser um sacerdote. Ele já é um consagrado do Senhor. É isso, meus irmãos. Esse é o Jesus que eu te apresento. Esse é o Deus que eu falo para você que eu vou para o trabalho, Ele vai comigo. Eu venho para casa, Ele vem comigo. Eu vou para o banheiro, Ele vai comigo. Eu vou para a igreja, Ele vai comigo. Eu vou embora para casa, Ele vem embora comigo. Esse é o Deus que eu lhe apresento. Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse. Abre o teu coração. Porque Jesus diz na sua palavra, se acreditar em mim, farás coisas maior do que eu fiz. Ele fala isso. Aquele que acreditar nele vai fazer coisas maiores do que ele fez. Porque ele fala também, o que eu tenho reservado para você, os seus olhos ainda não viram, o seu ouvido ainda não ouviu, e o teu coração ainda não sentiu. O Deus que ama você, o Deus que te chama você para a vida dele, ele é muito grande. Ele é poderoso. Ele é misericordioso. E ele não te cobra nada. Ele não te impõe nada. Basta que você siga. A única permissão que ele pediu aqui para Pedro, para subir no barco, ele quer subir no teu barco. Permita. Talvez as coisas ainda não caminharam com você porque você não permitiu que Deus subisse no barco da sua vida. Então permita que ele suba, porque ele vai transformar. E Pedro deixa tudo para seguir Jesus. Eu falo uma coisa para você, meu irmão. Vale a pena. Vale a pena. Talvez você vai ter que perder amigos. Eu falei aqui de amigos. Hoje tem muitos amigos meus que assistem o programa, que me acompanham. Talvez vai ser preciso você perder amigos para seguir Jesus, porque é uma decisão, tem uma exigência.
Porque assim como Jesus tinha um propósito na vida de Pedro, ele tem um propósito na sua vida também. Ei, homem, você que está aí, está vindo no meu coração. Que vida monótona é essa? Que vida? Eu não quero a vida que você tem. Você não faz nada. Nada. Nem rezar você reza. Eu, Luciano, eu não quero a vida que você tem. Busque a Deus. Deus precisa de muito operário. A obra de Deus tem muita coisa para fazer. Tem muito peixe para ser pescado. Então hoje o Senhor, Ele quer fazer de você um pescador de homens. Saia desse sofá. Saia desse comodismo. Tem muita, irmãos, eu digo isso de experiência própria. Falta missionários. Falta pessoas em missão. Quantas vezes eu saio em missão e eu não acho pessoas para me acompanhar? Sempre tem uma desculpa. É que não sei o quê, que não sei o quê. É isso. Tem muito peixe para pescar. Tem muitos lugares para lançar a rede. Tem muitos lugares onde a rede precisa ser lançada ainda. Só que, para essas redes ser lançadas, precisa de um Pedro. Precisa de um barco e de um Pedro. E precisa de estar disposto. Você está disposto? Você está disposto a mudar de vida? Você está disposto a ser um pescador de homens? Assim como eu falava com um jovem esses dias. Eu não tenho nada para te dar. Mas o que eu tenho para te dar vai transformar a sua vida. Eu tenho Jesus para te dar. Esse transforma a sua vida. Desde que você acredite. Não tenho mais nada. É só isso. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Eu quero que vocês refletam numa música que eu trouxe aqui. Porque tem muitas pessoas que se faz de negativa. De que nada dá certo na sua vida. Se fazem de vítimas. Né? E eu tenho uma música que me toca muito, a letra dela. Eu vou ler a letra dessa música. Depois eu vou colocar ela. Vai falar assim: eu fui escolhido por ti. O título da música é Improvável. Eu fui escolhido por ti. Fui separado para ti. Quem sou eu para ti? Eu não era a escolha de ninguém. Jamais alguém para mim. Quem sou eu para ti? Mas escolhido. Incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Improvável. Escolhido, vencedor. Talvez você ache que você é o improvável. Talvez você está falando assim, ó, eu sou uma pessoa que não deu certo. Você deu certo sim. Por isso que você está aqui. Por isso que você é um filho de Deus. Ouça essa música. Fui escolhido por ti, fui separado para ti. Quem sou eu? A escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido
incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, oh, oh. Declariana. Fui escolhido por ti, fui separado para ti. Quem sou eu? Não era a escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. É isso aí, meus irmãos. Você não era a escolha de ninguém. Talvez Pedro viveu aquela vida monótona, ele não era escolhido para nada, só restava ali a pesca. Então Deus tem muito mais para você do que você imagina, tá? Eu quero terminar esse programa com essa palavra, com essa frase, com esse refrão dessa música. Improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor em ti.
Eu quero agradecer por todas as pessoas que acompanharam o programa. Depois esse programa fica gravado e também pode ir compartilhando com seus contatos, né? Seja você também um semeador da palavra de Deus. Faça você a sua parte. Seja um evangelizador. Use os meios, né? A palavra diz: pregai a palavra no momento oportuno e inoportuno. Use os meios. Basta dar um toque, basta compartilhar. E quantos corações serão atingidos, né? Com esta palavra, com um gesto seu. Faça a diferença. Quem faz a diferença é você. Tá bom? Eu quero agradecer por esta noite, por este programa, por todos aqueles que assistiram o programa, que Deus os abençoe. Eu já quero de antemão já deixar o tema do próximo programa, na próxima sexta-feira. E o tema do próximo programa é: tudo posso naquele que me fortalece. Esse vai ser o tema do nosso programa. Eu quero pedir a bênção da minha mãe, que está aqui atrás, a minha mãe Celeste, a minha mãe do céu, a minha mãe biológica, que eu vi aqui, ela está assistindo o programa também. Benção, mãe, tudo bem? Ela é a Josefa, ela está aqui, eu vi aqui ela assistindo o programa também. É a Josefa Rafael. Benção, mãe, estou pedindo nada por aqui. Essa é a bênção da minha mãe biológica, agora eu vou pedir a bênção da minha mãe do céu. Mãe amada, mãe bendita e medianeira de todas as graças. Eu vos peço, ó mãe, abençoai cada filho seu, mãe, que acompanhou este programa. Cada situação que eles estão passando, vivendo. Eu pego, mãe, cada pedido do seu filho, dos seus filhos que aqui estão, e coloco-os em tuas mãos, ó mãe, e a ofereço a Jesus Cristo. Que assim seja. Eu vos peço. Eu quero pedir a bênção de Deus, e nós terminamos esse programa em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe, um bom final de semana, e até o próximo programa.